Take 2, gravando! Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre constipação. Se você não sabe o que é, então assista este vídeo até o final. Se você nunca ouviu falar... Para de gritar! Então, a constipação intestinal é uma prisão de ventre, né? Então, assim, eu não sou especialista nesse assunto, nenhum momento eu vou dizer pra vocês que eu sou especialista sobre isso, que eu usei tal medicamento, nada disso. Eu sou simplesmente uma mãe que passou por isso e agora tá expondo pra vocês um pouquinho sobre esse assunto, tá? A constipação, ela acontece... assim, eu não sabia, na verdade eu nem sabia que isso existia, nem sabia que era uma doença. Aqui em casa começou quando a gente se mudou para os Estados Unidos e o Nicolas, né, ele tinha 4 anos quando a gente se mudou para cá, agora ele tá com 6. Essa mudança de alimentação, de ambiente, mexeu muito com ele, sempre mexe com a gente que é adulto, imagina com uma criança. Então assim, foi uma fase bem difícil. Mas no começo, assim, como a gente não sabia o que era, foi bem difícil, na verdade. Então ele começou a ir pra escola e a gente começou a observar que ele evacuava na calça. E assim, a gente sentia pelo cheiro, mas ele tinha vergonha de falar sobre isso. Então ele fazia escondido. Mas era bem constrangedor, porque ele ia pra escola, quando voltava, tava um cheiro. E eu perguntava, o que aconteceu? E ele não queria falar, porque então ele não sabia dizer pra gente, explicar o que estava acontecendo com ele, porque ele era novo, né? Então, mas assim, no começo a gente teve uma pouca repressão por causa disso. A gente imaginava que era preguiça de ir no banheiro, que era alguma falta de alguma coisa, sabe? A gente sabia que era falta de alguma coisa, mas não sabia qual era. Então a gente não estava acostumado com aquilo, porque nunca tínhamos passado por isso. Então ele evacuava na calça sem saber. Quando ele via, já tinha acontecido. Então era involuntário, ele simplesmente fazia e quando via já tinha acontecido. Mas a gente no começo não entendia, então a gente não tinha paciência, porque eu já tinha desfraldado ele há muitos anos, então eu não tinha passado por isso ainda. Mas então eu comecei como mãe a me sentir assim muito mal, sabe? Porque eu não sabia o que fazer, primeiro, eu não sabia o que fazer. Segundo, eu não tinha passado por isso. E terceiro, era muito difícil a gente estar nos lugares e ele evacuar na calça, sabe? E daí ficava desagradável, porque tinha o cheiro, sabe? Era muito difícil. Então eu como mãe, eu chorava, gente, eu até me emociono. Eu chorava todos os dias quando isso acontecia, sabe? Porque eu não sabia o que estava acontecendo com meu filho. Eu pensei, vou levar no psicólogo. Todo mundo falou, você tem que levar no psicólogo. Deve ser essa mudança, assim, de cidade, de país, de comida, deve ser. Então eu já tava com essa ideia formada. Mas eu, como mãe, eu sou muito curiosa, então eu fui pesquisar todos os sintomas que ele tinha. Então eu coloquei lá no Google, coloquei mesmo, todos os sintomas que ele tinha. Ele tem tantos anos, evacua na calça tantas vezes, faz isso involuntariamente, ele fala que quando vê já aconteceu. Então ele falava que não conseguia sentir, só soltava. Então eu fui pesquisar tudo isso, coloquei lá no Google. E eu encontrei essa palavra, constipação. Sim, ela é uma palavra bem difícil, mas eu nem sabia que existia. Porque no meu caso, como eu sou adulta, eu sei que existe o prisão de ventre, né? Que a gente, mulher, a gente geralmente tem, ainda mais depois que a gente tem filhos, depois da gravidez. Então eu sabia desse nome, mas não sabia desse nome que é constipação. E isso é muito comum em meninos na faixa etária que o Nicolas estava, né? Entre 4 e 5 anos. Isso é muito comum entre meninos. Então eu comecei a pesquisar. E assim, foi pra mim uma abertura na minha mente, assim. Foi pra mim, assim, abrir os meus olhos, sabe? Quando eu comecei a ler que era uma doença mesmo, eu, assim, me emocionei até, sabe? E, assim, foi uma coisa que me libertou mesmo pra eu saber o que fazer, como fazer, o porquê que isso estava acontecendo. Então, assim, eu vou passar pra vocês o que eu descobri. Então, eu descobri que essa doença é por falta de fibras, né? A pessoa não come muita fibra, é por causa de uma alimentação saudável, é por causa de colocar menos verdura na mesa, colocar menos verduras, frutas, legumes. Isso ajuda muito a ter uma prisão de ventre, a ter uma constipação.
Então, pra criança, ela não sabe que ela tem que comer mais verdura, ela não sabe que ela tem que comer mais fruta, ela não sabe que ela tem que comer mais legume. Quem tem que fazer isso somos nós, os pais. Então, quando a minha mente abriu pra isso, eu realmente me libertei e falei, não, eu tenho que mudar isso, eu tenho que começar por mim, por eu que sou o exemplo, que eu sou mais velha. Então, eu sou a mãe, eu tenho que consertar tudo isso. Então eu fui atrás de uma nutricionista, porque eu já quis mudar minha alimentação na hora. Quando eu descobri que era uma doença por falta de alimentos que você precisa, por causa de vitaminas que você precisa, por causa de fibras, eu mudei na hora. Então eu fui atrás de uma nutricionista aí do Brasil, uma super querida, uma amiga muito querida, porque eu não queria começar do zero, porque eu não sabia como começar do zero. Eu nem sabia por onde começar. Então assim, eu fui atrás de... Eu não queria só ver no Google e começar. Não, eu queria alguém me falando, sabe? Eu precisava que alguém me falasse. Você tem que mudar a sua alimentação, a sua família tem que mudar a sua alimentação, todo mundo, não só o Nicolas. Todo mundo tem que mudar a sua alimentação. Então eu fui atrás, busquei, entrei em contato e a gente fez a primeira consulta. E foi assim, esclarecedor total. Eu já sabia como fazer, eu sabia que eu tinha que fazer. Então assim, pra mim foi uma libertação mesmo. E a gente começou, primeiro a gente começou fazendo alimentos saudáveis. Ela passa todo um cardápio muito legal, assim, pra você começar a fazer os alimentos. Ela te ensina como fazer, isso foi ótimo. Eu fui até o mercado e ela me ajudou muito. Eu mandei pra ela as tabelas nutricionais. Pra gente tava focado, não que ele emagrecesse, não, nunca. A gente tá focado que ele tenha uma alimentação mais saudável, rica em fibras. Então eu já sabia tudo que eu podia comprar no mercado agora, voltado para fibras. Tudo que poderia ajudar o intestino dele a regular e a melhorar. Então a gente começou a fazer isso. E por isso que eu inventei esse canal. A gente teve essa ideia do canal justamente para ajudar você que tá aí do outro lado, que também às vezes pode estar passando por isso, sabe? E não sabe o que fazer, por onde começar. Então por isso que eu inventei o canal, pra gente ter uma força mais de vontade, mas eu não queria fazer simplesmente comida saudável, eu queria fazer comida que ele gostasse de comer, que aqui em casa todo mundo gostasse de comer. Então foi muito fácil e isso motivou a gente estar aqui hoje falando com vocês também. Eu vou ler pra vocês aqui, da revista Crescer, tá? Eu vou até colocar aqui do ladinho pra vocês verem, é da revista Crescer, o que fala sobre isso, sobre constipação. Então, pode ser que você aí em casa esteja passando por isso também com seu filho e você não sabe o que está acontecendo. Então, eu vou ler para vocês aqui um pouquinho sobre o que diz a revista Crescer sobre a constipação infantil, tá? Para segurar o cocô, as crianças contraem as nádegas, fecham as pernas, escondem-se em cantos da casa ou apoiam-se em móveis. E era tudo isso que o Nicolas fazia, tudo. Ele se escondia, a gente já sabia o que estava acontecendo. Ele, assim, ficava num cantinho, ia para um cantinho, né, Nicole? Uhum. Ele ia para um cantinho, a gente já sabia o que estava acontecendo. Então eu fui lendo e a minha mente foi totalmente mudando, tá? O comportamento dá início a um ciclo vicioso, no qual quantidades cada vez maiores de fezes são retidas no reto. Aí a ejaculação seguinte causa desconforto ou dor, reforçando a atitude de retenção. Aos poucos, o conteúdo acumulado agride a mucosa, que em resposta produz um líquido ao redor das fezes, configurando o chamado escape fecal. Então era aí que ele liberava sozinho, ele nem sentia. E aqui no site tem uma coisa muito legal que diz assim: aí vem as manchas na roupa, o mau cheiro, o constrangimento e o bullying na escola, além de agravar a prisão de ventre. Então, assim, é um assunto seríssimo. Isso é um assunto seríssimo. Porque, assim, não só pra nossa vida, não é só pra nossa vida que tem problemas. Você sair, tá lá no shopping, a criança defecar. Não, não é isso. Às vezes ela tá lá na escola, ela tem um problema com isso. E às vezes tem o cheiro. E as crianças, querendo ou não, pode acontecer involuntariamente, falar alguma coisa e a criança ficar chateada, sabe? Então isso é muito sério, sabe? Ó, tem outra coisa que diz, é sobre o reflexo, né? O que acontece, ó? O intestino grosso libera as fezes para o reto, em geral, após a refeição, como é normal. Essa estrutura, por sua vez, distende-se promovendo o relaxamento de um músculo, o esfíncter anal interno. Gente, eu não sou médica, eu estou lendo o que tá aqui, tá? Então, pequenas quantidades de excremento entram no canal do ânus. A mucosa detecta a presença desse conteúdo, desencadeando a vontade de evacuar. Aí a criança faz um esforço, aumentando a pressão intra-abdominal, o que permite a eliminação do cocô. Então, assim,
ela contrai tanto, ela se contrai pra não fazer aquele cocô, ela se contrai as pernas, o Nicolas se contraía as pernas, assim, ficava no cantinho contraindo, que o cocô acaba voltando pra dentro. Então é aí que tem o problema, aí que dá a prisão de ventre, porque ele não solta pra fora. Então é aí que a gente começa a ter o problema. Então a gente foi atrás pra saber de tudo isso, procurei uma nutricionista, e é bem o que fala aqui, que a primeira providência é a gente rever a alimentação. A gente, rever a alimentação é a primeira, segunda, atividade física, e terceira, acelerar, fazer a criança sair, fazer a criança correr. A gente tem que fazer isso, gente. A alimentação é o bem mais precioso que a gente tem. Então a gente tem todos os recursos necessários para ter uma boa alimentação, com mais fibra, com mais vitaminas. Então a gente deve, sim, com certeza, colocar isso na vida de uma criança. Mas o meu filho não come direito, o que eu faço? Gente, tem maneira sim. Procura uma nutricionista que ela vai te ajudar muito. Nutricionistas têm dicas excelentes pra gente cozinhar. Vai aqui no meu canal, assiste alguns vídeos, tem os vídeos anteriores, né, Nicole? Tem os vídeos anteriores que você vai conseguir cozinhar. Gente, esse é um assunto muito sério. Eu não vou me estender muito sobre o assunto porque eu não sou especialista nisso. Eu sou simplesmente uma mãe que estava buscando saber o que estava acontecendo com o filho. Então, assim, agora o Nicolas tem 6 anos, tem a fotinho dele aqui que eu vou colocar pra vocês. Ele agora tá assim, tá outro intestino, ele tem facilidade agora pra evacuar, ele não tem problema com isso, tá? A gente tá dando uma vitamina pra ele todos os dias, que é uma vitamina própria pra criança, que foi a nutricionista que recomendou. Então, assim, ela é totalmente natural, tá? E além do mais, alimentação. A gente colocou abobrinha em tudo. Gente, coloquem abobrinha na vida de vocês. Abobrinha é ótimo. Eu vivo falando da abobrinha aqui no canal. Mas assim, vamos cuidar das nossas crianças, eu sempre falo isso. Se você não me segue lá no Instagram, me segue lá, nosso Instagram é bem Instagram, é bem família. Então assim, eu posto tudo, coisas legais lá, dicas legais pra vocês também. Então assim, segue a gente aqui nas redes sociais. E se você tem algum problema com a constipação, deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar sobre isso, porque é um assunto super sério e nós como os pais somos responsáveis por cuidar da saúde das nossas crianças. Então é esse vídeo que eu queria falar um pouquinho pra vocês. Se você não conhecia, não sabia o que era constipação, agora você sabe um pouquinho. Se você tem dúvidas, pesquisa mais, chama o nutricionista que ela vai poder falar com você certinho sobre isso. E se você precisa de ajuda, vá no médico, procura um especialista que eles vão ajudar super a gente nessa busca em saber o que acontece com as nossas crianças, tá? Foi ótimo fazer esse vídeo, eu amei, eu adoro falar com vocês e a gente vai trazer mais receitas pro canal essa semana, espere, vai ser receitas legais. Então, ó, maratona todos esses vídeos aqui, ó, maratona. Esses vídeos que a gente já postou, a gente faz com muito amor e muito carinho. Então, muito obrigada por você que tá aí do outro lado assistindo, né, Nicole? A gente agradece, né? Muito obrigada por dar o joinha. E assim, se você tem algum problema, procura. Se você é mãe, tá passando por essa mesma situação, procura orientação, porque você precisa. A gente que é mãe, a gente sente pelos filhos. Então, assim, a gente precisa nos libertar disso. Quando eu me libertei, eu soube o que fazer. E isso é excelente. Então é isso, eu fico por aqui. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Mas não esquece, ó, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com os amigos, porque às vezes você não precisa, mas tem alguém que anda precisando, tá bom? Muito obrigada por todos vocês e até o próximo vídeo. Beijos, tchau! Você tem pra falar, Nicolas? Eu também fazia tanto cocô mole, se eu forçasse, fazia tanto cocô mole que eu nem aguentava fazer tudo. Mas eu só... Posso fazer o molho bem, dá pra aguentar fazer. E agora, você faz bem? Você faz melhor agora? Faço. Por que que você... que aconteceu? Você tem uma alimentação melhor? Como é que é? Tenho. Eu fico comendo morango toda hora. Morango toda hora? Tá. E abobrinha? Você gosta da abobrinha? Sim? Salada. Galera, olha aqui. Fala pra eles se inscreverem lá no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E deixa o like. E como que a gente manda beijo pro pessoal, então? Assim? Então vai lá, manda um beijo. Até o próximo vídeo. Gente, fala até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Sometimes seeing eyes of mine.